Começando pela questão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou, falando sobre o Oriente Médio, tá? Ele disse que ocorreu um acordo histórico para garantir que o Hamas seja desarmado. Então, todos aqueles armamentos, tudo aquilo do Hamas, sustentados pelo Irã, Trump disse que ocorreu um acordo histórico para desarmar o Hamas. Américo Martins, o que foi dito, foi dito. Mas agora vamos compreender contigo, por favor. O integrante do Hamas disse que o grupo concordou com o acordo, mas que não vai começar esse desarmamento até que Israel cumpra as exigências da trégua. Conte-nos essas todas condicionais, por favor. Bem-vindo, Américo. Muito obrigado, Elisa. Bom dia para você. Uma ótima sexta-feira para você, para todo mundo que está com a gente. Sempre existe alguma condição que um dos lados coloca para impedir na prática o avanço do acordo de paz. Esse anúncio feito pelo presidente Donald Trump tem potencial para, de fato, levar a paz àquela região do mundo, a faixa de Gaza, e abrir caminho para a reconstrução do território palestino. Porque a paz, para se chegar na paz, uma condição essencial é o Hamas se desarmar. Mas uma outra condição também essencial para essa paz é a retirada das tropas israelenses do território palestino, Israel que continua ocupando mais da metade da faixa de Gaza. Além disso, temos que falar, obviamente, na entrada de mais ajuda humanitária, na criação de um governo tecnocrático, na entrada de ajuda para a reconstrução da faixa de Gaza. Mas o primeiro passo tem que ser o desarmamento do Hamas e a retirada das tropas israelenses. O Hamas diz que aceitou o plano proposto pelo Conselho de Paz, o chamado Conselho de Paz, criado pelo presidente Donald Trump. Então o Hamas diz que aceita se desarmar. Isso foi confirmado agora pelo Ghazi Hamad numa entrevista à CNN, ele que é uma das autoridades do Hamas. Mas aí ele aceita essa proposta e coloca logo ali um desde que, uma condição, desde que Israel retire as suas tropas primeiro da faixa de Gaza, permita mais ajuda humanitária entrando no território palestino e uma força internacional de paz, de fato, comece a operar dentro do território palestino. O governo israelense não comentou oficialmente essa proposta ainda, mas vários políticos de Israel, inclusive alguns ministros do governo israelense, já se manifestaram. Se você descontar aqueles ministros que são mais radicais, Itamar Ben-Gavir, por exemplo, que é o ministro da Segurança Pública de Israel, que quer basicamente a expulsão dos palestinos do seu próprio território, se descontar essas posições radicalizadas, você tem outros políticos mais pragmáticos que dizem o seguinte: Israel só retiraria as suas tropas desde que, sempre tem um desde que, sempre tem uma condição, desde que o Hamas se desarme primeiro. Então o que a gente tem, Elisa, na prática? A volta do jogo de empurra, o velho jogo de empurra entre palestinos e israelenses. Eu só vou agir se você agir primeiro e vice-versa. E isso impede qualquer tipo de implementação dos acordos de paz propriamente dito. Se o Hamas condiciona o seu desarmamento, a retirada das tropas israelenses, e se Israel condiciona a retirada das tropas israelenses ao desarmamento do Hamas, a gente tem um impasse, ninguém se move. Existe uma enorme desconfiança entre os dois lados. Aí você me perguntaria, Elisa, é possível algum caminho que destrave isso? Sim, é possível, desde que Estados Unidos e os mediadores mantenham a pressão sobre o Hamas e sobre Israel para que eles ajam de uma forma coordenada. O Hamas entrega parte das suas armas, Israel retira parte dos seus soldados. O Hamas entrega mais armas, Israel retira mais soldados. Só que existe uma desconfiança enorme e ninguém quer fazer o primeiro passo. Resultado: nós dificilmente teremos progresso. É uma notícia que seria muito importante, que abriria caminho para a paz, mas que dificilmente vai ser implementada. Até porque, Elisa, nós temos um outro complicador nisso: eleições em Israel, que vão acontecer, tem que acontecer até outubro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não está bem nas pesquisas, então é muito difícil que ele faça qualquer concessão
neste momento, como, por exemplo, a retirada das tropas israelenses. Como o Hamas também não faz concessão, a gente tem um anúncio que teria um potencial enorme, mas que dificilmente vai ser implementado. Pois é, é exatamente isso, né, Américo? Tem um potencial enorme, mas que na prática, diante daquilo, principalmente da sua experiência de observar tudo isso, de ver como funcionam essas questões diplomáticas ou não diplomáticas, a chance da gente observar isso sair do papel e dependendo de tanta gente ao mesmo tempo, né, é algo muito sensível. E ainda mais que a gente está, assim, acompanhando uma guerra que tem desdobramentos ainda em outros países. Américo, a gente já conversa novamente daqui a pouco, tem muita questão internacional para a gente compartilhar aqui com vocês. Eu vou usar, inclusive, a ferramenta aqui do meu mapa para a gente conversar o seguinte. A gente tem aqui Oriente Médio, ou uma parte do Oriente Médio. Só para a gente conseguir localizar o seu olhar, aqui a gente tem o Irã, grandão, aparecendo aqui no centro da sua tela. Tá dando leitura para vocês? Tá. Estou aqui com a minha canetinha vermelha. E aí eu vou dar um zoom aqui em outro território, que é esse aqui, ó, o Kuwait. Irã, que na hora de responder aos ataques dos Estados Unidos ou de Israel, atacam outros países que são parceiros dos Estados Unidos. A mídia estatal do Irã informou que as forças do país atacaram uma base militar no Kuwait. Então, vamos aqui fazer uma seta, ó. O Kuwait é esse país de tamanho bem modesto, que fica aqui, tá, gente? Que fica na beira do Golfo Árabe ou Golfo Pérsico, que é justamente aqui o Estreito de Hormuz. Então veja o quão estratégico é ter um país como o Kuwait aqui. E a importância dele, é um parceiro dos Estados Unidos. Então eles disseram que atacaram e que foi em resposta a disparos americanos. O exército do Kuwait ainda não se pronunciou, tá? Então só os iranianos é que disseram, ó, sim, atacamos. Mas o Kuwait não se pronunciou. E vejam aí alguns vídeos também que foram disponibilizados. A ofensiva dos Estados Unidos, perto do Estreito de Hormuz, anteontem, na quarta-feira, matou um casal e o filho de 2 anos. Outras 2 crianças foram resgatadas dos escombros. Teherã, que é a capital do Irã, Teherã afirma que Hormuz vai permanecer, o estreito, fechado, enquanto as ameaças norte-americanas continuarem. Ao mesmo tempo, 14 países como Kuwait, Bahrein, Catar, apoiaram uma proposta da Arábia Saudita para estabelecer uma aliança de defesa marítima. Então, foi uma proposta da Arábia Saudita, gente. Até vou mostrar aqui para vocês também no mapa. Eu citei Bahrein, aqui ó, o Bahrein fica aqui, o Catar também fica aqui. A proposta veio da Arábia Saudita, que é esse país gigantesco aqui, ó, que está aqui mais abaixo. Os árabes, os sauditas, fizeram essa proposta. O objetivo é proteger as rotas de navegação internacionais e o comércio global que passa justamente aqui no Estreito de Hormuz. Olha, falei sobre todos esses países, agora eu quero chamar a atenção de vocês de um país que fica à direita, ó, tá aparecendo aqui para vocês, o Paquistão. No Paquistão, pelo menos 34 mineradores. Essa é a notícia que nós temos. Deixa eu colocar aqui em amarelo para facilitar a visualização para vocês, tá? Do território paquistanês. Aqui no Paquistão, minha gente, mineradores morreram após uma explosão em um complexo de mineração. Autoridades informaram que operações de resgate estão em andamento para encontrar 2 pessoas presas. As equipes trabalham a uma profundidade de mais de 1.200 metros. Então, as equipes estão a mais de 1 quilômetro de profundidade. Um funcionário do governo do Paquistão disse que 2 minas vizinhas foram danificadas nesta explosão. O caso aconteceu em uma área remota do país. Essas são as imagens muito sensíveis, porque você vê, além de muita gente tentando resgatar, trabalhando e descendo a uma profundidade de mais de 1 quilômetro, 34 pessoas, pelo menos, morreram. E aí você tem a dor e o desespero desses colegas de trabalho. Foi, portanto, aqui no Paquistão, tá? Que fica do ladinho, faz uma fronteira bem grande com o Afeganistão e é um país que a gente acaba acompanhando. Até porque eles participaram, nas últimas semanas, de tentativa de negociação, lembra disso? Entre o Irã e os Estados Unidos, no que diz respeito ao conflito aqui no Oriente Médio, tá bom? Citei Irã, Estreito de Hormuz, possibilidades de acordo ou não.
o Paquistão. Agora a gente vai para outro canto, outro conflito. Vamos falar sobre Rússia e Ucrânia? Ataques de drones atingiram instalações de energia e armazéns na Rússia, ferindo, a informação que a gente tem é de que pelo menos 5 pessoas se machucaram com isso. Imagens feitas por testemunhas mostram uma fumaça saindo de uma usina. Essa usina, gente, fica em Volgogrado. A principal varejista da Rússia, chamada Wild Berries, disse que um centro de distribuição na cidade pegou fogo após os disparos. A Ucrânia intensificou os ataques contra instalações da empresa, afirmando que essa varejista apoia as forças armadas da Rússia. É isso que eles dizem. Moscou nega completamente essa afirmação, diz que isso não faz sentido, mas os ucranianos afirmam algo diferente do que é afirmado pelos russos. As ofensivas contra estruturas de energia provocaram uma crise de abastecimento em grande parte da Rússia e que justamente faz parte da estratégia de guerra, né? Você atacar locais que são muito importantes para o abastecimento de energia elétrica, abastecimento de questões muito básicas para a sobrevivência das pessoas, isso faz parte de estratégia de guerra. Bom, enquanto vocês acompanham as imagens, eu te conto que horas depois dos disparos, o Ministério da Defesa da Rússia informou ter atacado um navio que transportava uma carga militar perto de Odessa, na Ucrânia. Vocês veem aqui o território ucraniano, este local, sobre esta empresa e o incêndio que você está vendo, que você viu ali na imagem. Aqui a gente tem todo o território russo, que vai até aqui para essas andanças do lado de cá. Volgogrado fica exatamente aqui. E os russos dizem que atacaram também esta região aqui por onde fica Odessa, que são locais, inclusive, ocupados pelos russos, tá? Os russos continuam ocupando essa região aqui da Ucrânia, enquanto os ucranianos, mais aqui ao norte, nordeste, conseguiram reocupar locais que estavam ocupados pelos russos e os ucranianos conseguiram já tomar para si essas áreas que ficam mais ao norte e nordeste da Ucrânia. Tá aqui, ó, Volgogrado.